E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Atlético Mineiro está numa crise terrível, né? Nos últimos 15 jogos do Campeonato Brasileiro, venceu 2, né, contra o Santos e Ceará, empatou 2 e perdeu 11. Né? Nesse período, o Atlético ainda venceu 3 jogos pela Copa Sul-Americana, né? 2 contra a La Equidad da Colômbia e 1 contra o Colón, mas esse jogo do Colón causou eliminação, que o Atlético perdeu nos pênaltis depois. Né? Mas é uma crise terrível, porque o time naquele momento em que inicia essa série de 15 jogos, estava empatado com o Flamengo em pontos. Hoje está 33 pontos atrás do Flamengo. É claro que acompanhar o ritmo do Flamengo desde então era impossível, mas é inaceitável que o time que estava ali no mesmo embalo do Flamengo tenha ficado tão para trás assim. No mínimo deveria estar na briga por uma vaga na Libertadores. E depois da derrota contra a Chapecoense no Independência nesta quarta-feira, é bem viável falar que o Atlético está numa situação em que ele já está na briga contra o rebaixamento. Ele ainda é um dos times mais bem posicionados nessa briga, mas ele já está mais para esse pelotão do que para pelotão de qualquer outra coisa, né? Vaga Sul-Americana, nem conto que ela vai meio automático para quem escapa do rebaixamento. É quase que uma coisa quase que leva a outra, né? Tamanha quantidade de vagas internacionais que o Campeonato Brasileiro dá nos últimos anos. Mas o que aconteceu com o Atlético, né? O Atlético começou bem o campeonato, tudo, e de repente entrou numa espiral de ruindade. O time não joga, joga muito mal. O pouco que cria perde. Vários dos principais jogadores parecem alheios ao que está acontecendo, não tem mais aparecido para os jogos. Ricardo Oliveira parou de fazer gol. Casares não parece muito focado, né, no que está acontecendo. O Fábio Santos não vem jogando bem. Além de tudo, até se esconde de momentos decisivos. Por exemplo, ele não bate um pênalti contra a Chapecoense, né? O Fábio Santos, que tem como uma de suas virtudes bater bem pênaltis. O Di Santo, que vai para a cobrança, e o Tiepo acaba fazendo a defesa. O Elias sumiu de vez do jogo. E o Atlético ainda teve o azar de alguns jogadores importantes terem tido lesão nesse período, como o Jair, o volante, que vinha jogando bem. Já voltou, mas ficou um período fora, também não ajudou. O Luan, que sempre foi um símbolo de raça do Atlético nos últimos anos, também teve problemas internos. Chegou-se a se falar na saída dele, depois perdeu espaço, voltou, né? E o Atlético ficou essa bagunça. O time insistiu com o Rodrigo Santana, até deu a chance ao treinador, e acabou não dando mais, e ficou realmente insustentável. O time estava perdendo demais. Contratou com o Wagner Mancini e até ganhou o jogo lá do Santos, mas a coisa não está andando. Bom, o que está acontecendo com o Atlético, né? Acho que o Atlético tem duas questões aí. Primeiro vai uma de que o time, talvez ele não tiver, a pontuação do time, sobretudo no início do campeonato, aquele bom início de campanha dele, talvez fosse um pouco falso. E, na verdade não era nem algo tão fora de questão. Porque vamos lembrar como começou o Campeonato Brasileiro. Qual era a situação do Atlético? O Atlético tinha acabado de demitir o Leverkusen, pouco antes das finais do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. O time vinha uma bagunça gigantesca, tomando goleada do Cerro Porteño na Libertadores, precisando, quase perdeu do Zamora no Mineirão, o Zamora da Venezuela, né? Tomou 2-0, quase toma um terceiro gol, daí no final consegue reagir, empata em 2-2, tem que vencer o Zamora na Venezuela no último jogo para conseguir uma vaga na Sul-Americana, que fica em terceiro lugar no grupo. A classificação não passou nem perto, a classificação para o mata-mata da Libertadores. O time é uma zona total, a defesa era uma peneira, passava tudo. E muito atleticano estava com medo de rebaixamento no Brasileiro naquele momento, porque o time estava completamente perdido em campo. Mas o Rodrigo Santana dá uma ajustada básica. O time faz 2 bons jogos contra o Cruzeiro na final do Mineiro, acaba sendo derrotado, e o Cruzeiro vinha naquele momento bom do Cruzeiro, né, na temporada, a coisa ainda estava andando, o Rodriguinho jogando bem, aquela coisa. E daí o Piscininha amor, todo aquele lance lá do Cruzeiro no começo do ano, aquele monte de story do Fred. E o Atlético até sai reclamando da arbitragem na final,
E com motivos para... Tá, de repente a coisa não é tão ruim. E o Rodrigo Santana, ainda como técnico interino, levou o time a ganhar vários jogos nas primeiras rodadas do Brasileiro, né? O Atlético chega a ter 100% de aproveitamento depois de 3 rodadas. E eu me lembro que até comentei isso no debate Assopra do Desimpedidos na época, que o Atlético estava tendo a sorte de que, para um time que está com uma pretensão baixa no Brasileiro, e tá uma bagunça, precisando se reorganizar e ainda iria contratar um técnico definitivo, o Atlético estava indo bem, porque ele estava pelo menos somando ponto. Ainda que o time não estivesse jogando um futebol muito bonito, ainda não fosse um time definitivo, porque um técnico chegaria. Acabou não chegando, né? Eles efetivaram o Rodrigo Santana, mas um técnico talvez chegasse, era a ideia. O Atlético estava foi até atrás do Jorge Jesus e do Thiago Nunes. E do Rogério Ceni, lembra como, né? E o Atlético estava ali tentando achar um técnico que poderia mudar o estilo de jogo, mas enquanto ele estava nesse momento interino, fazendo uma ponte entre a bagunça do Liverpool e a organização do futuro técnico, o time ao menos estava somando pontos. Então isso ia dar talvez uma folga no time, que quando o técnico chegasse, mesmo que tivesse um problema nesse momento de adaptação, de transição, o Atlético teria uma posição mais confortável na tabela, e que daí quando a coisa decolasse poderia fazer um campeonato legal. Não era, por exemplo, o caso do um clube que viveu a mesma situação na época do Vasco, né? Que também estava com troca de técnico, estava procurando né, acabou, até se encontrou com o Luxemburgo, tem uma ajeitada no time, o time está indo bem no Brasileiro, mas aquelas primeiras rodadas eram sustos, né, porque o Vasco não estava se achando, né, tinha perdido a final do Carioca, e estava com técnico interino, tudo, a coisa estava tentando se arrumar, e o Vasco ali perdendo muitos pontos logo de cara, né, mas o Vasco até se arrumou bem, mas o Atlético estava com esse risco, e a coisa andou, o time foi bem e tudo, mas talvez aquilo tenha dado uma falsa impressão de que talvez o Atlético brigasse por Libertadores, e o time não era para isso, e ninguém acreditava no primeiro semestre, ou pelo menos no período de estaduais e naquelas primeiras rodadas de Brasileiro, que seria esse o objetivo do Atlético. A missão do Atlético talvez fosse um meio de tabela confortável, e no final das contas era o que o Atlético estava entregando um pouco mais por causa daqueles pontos iniciais, mas quando a coisa foi caindo, o Atlético foi se ajustando mais ou menos ao patamar que talvez seja o patamar correto desse time, que era o meio de tabela. O problema é que quando começa essa série de resultados ruins, o Atlético vai deixando de ser meio de tabela e aos poucos começa a ir para a parte de baixo da tabela. Ele já está perdendo muitas posições, a diferença entre os times que estavam na parte de cima e a parte de baixo estava muito grande no Brasileiro em determinado momento, mas agora já se aproximou, né? Então o Atlético já viu o Vasco passar, já está vendo o Fortaleza chegando, o Ceará chegando, o Botafogo, que também estava numa situação parecida com o Atlético, um bom início de campeonato, surpreendente, também já está sendo tragado por essa subida aí do pelotão de baixo, né? Tá sendo ali, já entrou no bololô do rebaixamento, também tem um problema sério para resolver, mas acho que o Atlético acabou se perdendo nisso, né? O Rodrigo Santana sai, tinha que sair mesmo, só que o Atlético não tem quem contratar, porque já é fim de ano, o Atlético no final das contas percebeu que o ideal era pensar que esse ano era só fazer um remendo, às vezes só apagar incêndio, mas que era preciso pensar num projeto definitivo, um projeto mais longo para o ano que vem, e não teria como iniciar esse projeto já agora. Teria que pensar bem no nome do técnico, escolher direito, tudo, e não adiantaria colocar o cara agora. Pegam o Wagner Mancini, provavelmente pensando que o Wagner Mancini, fazendo esse trabalho de ponte no São Paulo entre o Jardine e o Cuca, ele até deu uma arrumada no São Paulo, pensando que isso pudesse dar certo. Mas ali, o currículo do Wagner Mancini, no geral, é um currículo que não justifica muito, tanta aposta que o São Paulo fez nele quanto a que o Atlético fez. O Wagner Mancini participou de 5 campanhas de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, incluindo a do Vitória no ano passado. O grande trabalho dele, é que ele fala, nossa, o Wagner Mancini talvez seja um bom técnico, tudo, foi quando ele fez o Paulista ser campeão da Copa do Brasil, mas isso faz muito tempo já. Isso foi em 2005, né, 14 anos já. E desde então ele não conseguiu fazer um grande trabalho num grande clube para justificar uma aposta, né? A ideia talvez do Atlético fosse só organizar a coisa, mas na verdade está piorando. O time que está conseguindo talvez está jogando pior do que estava jogando na sequência ruim do Rodrigo Santana. Perder da Chapecoense acho que é a cereja do bolo, vai para
que coroa, né, que finaliza esse momento ruim aí como símbolo de tudo, né? E a Chapecoense só tem 4 vitórias no campeonato, né? Inclusive 2 na Arena Condá e 2 na Independência, né? Contra Avaí e o time reserva do Inter na Arena Condá, e contra Cruzeiro e Atlético na Independência. E o do Cruzeiro ali foi lá atrás, lá no começo do campeonato. Então, o Atlético precisa se encontrar. O problema é que dentro do elenco, até as informações que eu recebi aí de quem está mais próximo lá do Atlético, não é nem de salário atrasado, tudo. Talvez até tenha alguma coisa, mas não era esse o problema. O problema parece que o elenco está desfocado. Tem muitos jogadores já pensando no ano que vem, que talvez tenha se acomodado com a situação do Atlético no campeonato, está pensando, agora tá tudo bem, tudo é que se dane. Então tem muito jogador já desfocado, já está pensando no ano que vem, ou que não está vendo mais futuro lá no Atlético, ou não está se sentindo mais motivos para se esforçar tanto por um time que está tão bagunçado, porque acha que só ele está se esforçando porque o resto do time é uma bagunça, alguma coisa assim. No final das contas, a coisa não está andando, né? O Atlético está perdendo um jogo atrás do outro, ele ainda está ali olhando a zona de rebaixamento um pouco por cima, mas questão de 1 ou 2 rodadas, dependendo dos resultados, o Atlético já está lá no bolo de verdade. E a trajetória dos times é problemática para o Atlético, né? O Fluminense estagnou. O Botafogo está caindo junto com o Atlético. O Botafogo e o Atlético estão em descendente, estão caindo de rendimento, né? Estão caindo, perdendo espaço. Enquanto isso, o Cruzeiro e até o CSA estão melhorando. Sem contar Fortaleza e Ceará, que também estão em crescimento. O Fortaleza, depois da volta do Rogério Ceni, o Ceará também trocou de técnico. E os 2 times do Ceará começaram a subir. Dão pinta que, se continuarem assim mais algumas rodadas, vão até ter alguma tranquilidade na retinha final, lá daquelas últimas 5 rodadas do Brasileiro. E o Atlético tá ali, né, vendo tudo acontecer e correndo o risco de entrar nesse bolo. E pior, o Atlético ficou o ano inteiro, ou pelo menos o Campeonato Brasileiro inteiro, torcendo e vendo a possibilidade de ver o Cruzeiro rebaixado e ele num campeonato tranquilo. Talvez pode acontecer o contrário, e se acontece o contrário, seria acho que talvez o maior desgosto da história do Atlético, pelo menos para o seu torcedor. O torcedor do Atlético nunca perdoaria isso se acontecer. Seria pior que o 6-1, né, de quando o Cruzeiro escapa do rebaixamento goleando o Atlético por 6-1 na última rodada. Naquele caso, o Atlético estava a um passo de rebaixar o Cruzeiro, né? Bastava o Atlético ganhar do Cruzeiro no último jogo para rebaixar o Cruzeiro. O Cruzeiro estava na zona de rebaixamento e o Cruzeiro mete 6-1. Então, o que seria uma gozação eterna do Atlético em cima do Cruzeiro, acaba virando uma gozação do cruzeirense em cima do Atlético, por causa da forma como o Cruzeiro escapa com aquele placar todo bem explosivo, né? E agora pode acontecer a mesma coisa. Se o Cruzeiro, que está, né, dando sinais de vida lá depois que o Abel chegou, aparentemente os jogadores gostaram do Abel, então resolveram jogar bola, né? E o Cruzeiro começou a ganhar. E o Atlético está afundando. Daqui a pouco é capaz do Cruzeiro passar o Atlético e essa bomba do rebaixamento ficar na mão do Atlético. E se isso acontece, seria imperdoável do ponto de vista do torcedor. Assim, é uma coisa para derrubar tudo que está por ali. Não fisicamente, não estou falando para destruir a sede. Não, mas trocar diretoria, comissão técnica, elenco, trocar tudo ali, porque assim, isso tem que ser visto como algo inaceitável, né? E o Atlético parece estar demorando para acordar. Não a torcida acho que já se ligou, mas acho que lá dentro, acho que as pessoas ainda não se tocaram do que está perto de acontecer, o que está podendo acontecer, né? E que seria um momento para ter reconstrução total das coisas do Atlético, se o Atlético é rebaixado, salvando o Cruzeiro numa situação dessa. Tá? Bom, mas é isso, então. Bom, pro atleticano está vendo uma camisa do Atlético pequenininha, que é a camisa do meu filho. Eu não tenho camisa do Atlético, me desculpa, torcedor do Atlético, eu não tenho, mas meu filho tem. Eu comprei uma do Atlético pro meu filho. Ele tem, então eu peguei a camisa dele aqui para fazer o cenário, tá bom? Peguei uma do Olímpia aqui, porque eu sei que o torcedor do Atlético tem boas lembranças de ver a camisa do Olímpia, tá bom? Mas é isso, então. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, se não gostaram, se inscreva no canal, clica no sininho e comente aqui embaixo o que vocês acham sobre o Atlético no Campeonato Brasileiro, tá bom? Um abraço e até mais.